Glória a Deus o Pai, glória a Deus o Filho, glória a Deus o Espírito Santo. Os levitas podem se sentar. As levitas. Vamos abrir em Lucas 8, a partir do 19. Lucas 8, a partir do 19. Lucas 8, a partir do 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Eu vou dar um pulo para João 19, a partir do 25, que diz o seguinte: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Pai, está aqui, Senhor, um grão, Senhor, da tua palavra, Senhor, uma pequena porção da tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite, Senhor, aquela mensagem que o Senhor escolheu, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor, que seja o Senhor falando através de mim, Senhor, que nada venha de mim mesmo, Pai. Pai, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus todo espírito contrário a Ti, Pai. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos que o Senhor tem total liberdade para agir, Pai, nessa noite. Amém. Podem se sentar, gente. Quem estava aqui quarta-feira passada, levanta a mão aí para eu ver. Quem não estava, que não teve oportunidade ainda de assistir a ministração de Neto, procurem no YouTube e assistam, que foi bem interessante. E Neto falou uma coisa que não é a primeira vez que ele fala, e mais uma vez me chamou a atenção, que foi a respeito do fato de que ele não consegue tirar nenhuma vírgula daquilo que Jesus falou. E aí, de fato, né, se a gente analisar que Jesus é Deus aqui na terra e que Deus é o Criador de tudo que existe, de fato a gente não deveria imaginar de tirar uma vírgula da palavra dele. E se a gente, toda vez que ouvisse a palavra dele, a gente tivesse a compreensão que realmente quem é que está falando, talvez a gente ouvisse ou lesse com outros olhos. E Neto falou isso, que ele não tira uma vírgula. Eu fiz, gente, é o mínimo que a gente pode fazer, se a gente partir do princípio de quem foi Jesus. E aí eu comecei a lembrar da história de Jesus, especificamente daquela passagem de Marta e Maria, onde uma delas escolheu ouvir a Jesus, enquanto a outra escolheu estar trabalhando, e ainda cobrou daquela que escolheu ouvir Jesus. E aí, assim, a gente lê a Bíblia, a gente lê uma passagem como essa, e a gente acaba simplificando a passagem e não se aprofundando naquilo que a passagem está dizendo. Imagine a situação trazendo para os dias de hoje. Jesus, Deus que se fez carne e habitava entre nós, estava na casa deles, falando para eles, e uma delas
e aí eu não estou julgando, não estou falando mal, eu estou falando o que está escrito lá na história. Uma delas simplesmente resolve arrumar a casa. E aí eu fiz, gente, se a gente com os olhos de hoje analisar, gente, esse fato, a gente vai ver como muito mais absurdo do que normalmente imagina essa passagem. Era Deus ali na terra falando, e ela estava realmente preferindo fazer atividades de casa. E aí a gente traz para o dia de hoje. E a gente fala, quantas vezes Deus está falando conosco, seja através da própria Bíblia, que muitas vezes a gente de fato não lê quanto a gente deveria ler. E aí eu estou me incluindo, porque de fato Deus tem trabalhado em minha vida de uma forma, eu repito isso algumas vezes, não como aceitando como algo que não precisa ser mudado, mas para mim mesmo, para eu estar ouvindo, entendendo que eu preciso mudar. Porque, de fato, quando eu me ausento um pouco de estar aqui trazendo a palavra, eu acabo me ausentando também de ler a Bíblia. O trazer a palavra é o que tem me movimentado a ler a Bíblia. E a gente fala, de fato, a gente tem um dia corrido. Hoje eu estava falando com Clara, que Clara estava falando da possibilidade de um dia desse fazer alguma coisa, não lembro o que foi, fora do trabalho. Eu fiz assim, Clara, a gente trabalha 8 horas por dia, e no momento da gente, para a gente dar conta, a gente teria que trabalhar 16. E você ainda está se dando o luxo de pensar em reduzir 1 hora que seja. E a vida da gente tem sido assim. A gente, não estou falando eu e ela, estou falando a gente de um modo geral. Todo mundo tem suas correrias. E a gente acaba usando essa correria para muitas vezes não estar lendo a Bíblia. E eu digo, é uma desculpa, porque isso aqui, por exemplo, a gente não deixa de fazer. É por trabalho, seja lá por que for, mas isso aqui a gente não deixa de fazer. Se a gente dedicasse 50%, e eu estou me incluindo, tá, gente? 50% do tempo que a gente gasta aqui, a gente lia um livro todo dia. Tranquilamente. Sem esforço. E aí a gente lembra lá de Marta e Maria. A gente está abrindo mão também de estar ouvindo ele, por isso, por TV, por aquilo outro, nada diferente do que ela fez naquela ocasião. Muitas vezes a gente deixa de estar aqui pelos motivos mais diversos, né? A gente deixa, hoje a gente tem uma justificativa, a gente faz assim, graças a Deus, isso Deus conseguiu tirar do meu coração, mas a gente ainda tem assim, eu não gosto de fulano, eu prefiro fulano, não é de fulano ser humano não, mas da pregação. Eu prefiro ouvir Joãozinho, eu prefiro ouvir Mariazinha. E naquele dia era Jesus falando, né? Hoje a gente tem a desculpa de dizer assim, não, mas essa pessoa está com a vida toda torta. Jesus não estava com a vida toda torta, Jesus estava com a vida certinha. Eu ainda nem comecei, aqui a gente ainda está batendo um bate-papo sobre a vida de Jesus e sobre a situação de Maria. E aí, para eu começar a introduzir a palavra de hoje, eu comecei a pensar, Jesus teve um ministério bem curto aqui, bem curto. E eu imagino, aí é da minha cabeça que isso não aconteceu, tá, gente? Se ele tivesse que parar para fazer uma seleção, porque ele sabia tudo o que ia acontecer. Talvez ele não soubesse o tempo exato, mas ele sabia que a passagem dele era curta. E ele ia falar para o mundo, e ele iria mudar o mundo. Afinal de contas, hoje a gente segue um calendário que é antes e depois de Cristo. Ele sabia que o impacto que teria a vinda dele. E ele sabia que o ministério dele era curto. Se ele pudesse imaginar, eu não sei se ele imaginou isso, o que eu vou falar nesse pouco tempo que eu vou ter lá. Porque imagina que a gente assume uma igreja e a gente diz assim, você só vai ter X anos lá. Então, nesses X anos, você tem que falar tudo que é importante ali. Esse pouco tempo que você vai ficar naquele lugar, vai ter que mudar a humanidade. Olha a responsabilidade. Você vai mudar a humanidade e você só tem pouco tempo.
Aí, trazendo para o meu pensamento, ele tinha que separar aquilo que ele ia falar. Afinal de contas, e aí Deus vai me perdoar o que eu vou falar aqui agora, se ele não filtra, ele ia falar muita besteira. Eu digo, Deus vai me perdoar porque era Deus aqui na terra. Então, obviamente que não ia existir essa possibilidade dele falar muita besteira. Mas se isso pudesse, ele ia ter que filtrar e dizer, o que é que eu vou falar? Porque eu só posso falar o que for chave. E hoje eu estava em casa e eu estava pensando, caramba, se a gente olhar a grande maioria das igrejas, e aqui eu não estou falando de denominação, eu estou falando da grande maioria das igrejas, a grande maioria dos temas que as igrejas abordam não foram, talvez, abordados por Jesus, ou foram poucos abordados por Jesus. As igrejas falam pra caramba, por exemplo, de prosperidade. Jesus não falou de prosperidade. A igreja se preocupa muito, por exemplo, com trajes. Eu não consigo me lembrar, no meu pouco conhecimento de Bíblia, momento que Jesus tenha se preocupado com trajes. A igreja se preocupa pra caramba com palavreados. Eu não me recordo Jesus preocupado com esse tipo de tema. A igreja fala demais de política. Eu me lembro que Jesus foi abordado acerca de política. E uma das últimas palavras dele, ele avisando que estava indo embora, ele falando sobre conquista e tal, e o povo fez assim, sim, Jesus, espera aí, quando é que vai acontecer, quando é isso? E ele fez, rapaz, vocês não estão entendendo nada, eu não estou falando disso, meu reino é outro. Ou seja, quando abordaram ele, que tentaram direcionar ele para essa área, ele fez, não é isso que eu vim falar, não. Ele não falou sobre homossexualismo, ele não falou sobre drogas, enfim, os temas que são mais abordados, e aí eu quero deixar bem claro, algum tempo atrás eu falei sobre um tema aqui, quando eu ia saindo, eu fui parado ali, e me disseram que eu tinha falado uma coisa, não sei o que dizer que eu fiz, gente, eu não falei isso. Hoje a gente tem a tecnologia, está gravado. Eu não estou me posicionando nem a favor, nem contra nada daquilo que eu citei aqui. Eu não falei que eu sou a favor nem contra a política, não falei que sou a favor nem contra drogas, não falei que sou a favor nem contra homossexualidade, não falei que sou a favor nem contra roupas. Eu só estou falando que Jesus não abordou esse assunto. E aí, a gente para pensar, ele sabia que ele tinha pouco tempo. E ele não falou sobre essas coisas. E eu, como uma pessoa curiosa, eu me pergunto, por que será que ele não falou? E por que será que no ano de 2023, as igrejas se preocupam tanto com esse tema? E tão pouco com os temas que realmente ele falou? Quando ele foi abordado a respeito de alguns assuntos que talvez fossem um grande incômodo para a época, ele simplesmente fez questão de dizer, não é isso. A mulher adúltera, por exemplo, que ele não disse que ela estava certa nem errada, ele simplesmente só fez assim, tá ok, vocês querem apedrejar, vamos lá. Quem nunca errou, que joga a primeira. Ele não disse que ela estava certa nem errada. Ele simplesmente, de uma forma muito inteligente, ele disse o seguinte, o foco não é esse. E aí, eu vou para o assunto de hoje, um assunto que ele abordou. O assunto família. E a gente não vê tantos temas, tantas pregações sobre família, como a gente vê, por exemplo, sobre prosperidade financeira. A gente não vê
tantas coisas na internet, tantos debates sobre família, como a gente vê sobre outros temas que ele não abordou. E aí, eu trouxe duas passagens que a gente leu aqui no início, que está em Lucas 8, 19 a 21 e João 19, 25 a 27, onde ele traz no primeiro em Lucas uma abordagem que é muito questionada. Quando a mãe e os irmãos de Jesus tentam se aproximar dele, e que ele corta dizendo o seguinte: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aparentemente, ele desvaloriza o papel daquela família física que existe, que a gente conhece, e valoriza um outro aspecto de família. Aparentemente é isso. No segundo trecho que a gente leu, que está em João 19, 25 a 27, ele faz o contrário. Ele valoriza essa família que a gente vê aqui, quando no momento de sua morte, ele pega aquele discípulo que ele tinha um carinho especial e pede para que aquele discípulo cuide de sua mãe. Ou seja, ele faz o oposto, talvez, da primeira passagem. Ele valoriza a mãe dele enquanto mãe. E esse tema é bem debatido, e assim, eu costumo dizer o seguinte: eu acho que nada do que está na Bíblia por acaso. Eu conheço uma pessoa que questiona algumas coisas da Bíblia e parte para o princípio de que a Bíblia foi escrita pelo homem, a Bíblia teve um momento de política, onde ela teve que se enquadrar, etc., os livros que foram escolhidos, que não deixa de ser uma verdade do ponto de vista terreno. Só que, para mim, a Bíblia é algo muito maior, porque por trás dela existe um Deus que tudo pode. E por mais que eu reconheça que, como nós estamos no mundo terreno e material, existe a influência terrena nessa Bíblia que chegou para a gente até hoje. Inclusive, da época que ela foi escrita até hoje, tiveram várias traduções, e a gente sabe que, de fato, teve dedo do homem nisso. Eu acredito em um Deus que tudo pode. E que eu acredito em um Deus que tudo pode, que eu acho que, se algo não deveria estar aqui, eu acredito na capacidade dele de fazer com que aconteça, com que isso saia daqui. Eu posso até, na minha cabeça, na minha forma de pensar, discordar de alguma coisa que está na Bíblia e tentar justificar dizendo assim: eu acho que aí teve dedo do homem. Só que aí eu preciso me lembrar que o Deus que eu sirvo, que eu sigo, ele tudo pode. E que, se ele não concordar com algo que está escrito aqui, eu creio que ele tem a capacidade, de alguma forma, de tirar. Então, eu prefiro acreditar no que está aqui. E aí a gente tem essas duas passagens, duas abordagens, e eu acho que Jesus quis algo com isso. Porque no primeiro momento ele teve essa abordagem tão anti-família, do ponto de vista terreno, e na segunda abordagem ele teve um comportamento diferente, ou oposto. Ele realmente mostra o grande carinho, o grande respeito pela sua mãe terrena. E aí, hoje o tempo é curto, eu pude perceber, através de algumas passagens, de alguns estudos, que nesse primeiro momento que ele aparentemente rejeita o padrão de família terreno, não foi bem esse, isso através de estudo, não foi bem esse o sentido, foi o contrário do que chega para a gente. Se existe algo que ele faz um espelhamento, quando ele fala do pai dele, de Deus, e que quando Deus fala na Bíblia, é com a família. Deus é pai, Deus enviou o seu filho.
A relação é o tempo todo de pai. E como o Neto gosta de abordar aqui, tem coisas que ele fala para a gente, porque nós somos infantis em conhecimento, e que ele precisa falar de uma forma clara, de palavreado, que a gente entenda. Deus não é o pai dele, fisicamente, porque Deus é espírito. Deus não teve um ato sexual que gerou Jesus. A nomenclatura pai e filho não é mais do que algo para que a gente possa entender a relação. Jesus não foi gerado de Deus. Maria, Virgem, Espírito Santo, eu estou falando gerado do ponto de vista humano. Não houve fecundação, não houve espermatozoide, não houve óvulo. Ele é espírito. Isso daí não é mais do que uma forma que a gente possa entender. E o paralelo que ele faz é com família. Então, em momento nenhum, Jesus está desfazendo o modelo de família. É o contrário, ele está querendo dizer o seguinte: família é extremamente importante. Família é extremamente importante. E eu vou ler um trecho aqui que diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e a própria vida mais do que a mim, gente, do ponto de vista terreno, não existe amor maior do que aquele que a gente sente por essas pessoas que ele citou. Ele citou mãe, esposa, filho. Do ponto de vista terreno, não existe amor maior do que esse. Ele não poderia descrever aqui, dizendo, você que ama a Deus, porque esse amar a Deus que nós sentimos não é tão perceptível como o amor que a gente diz que descreve. Quantas pessoas têm filho e dizem assim, agora eu entendi o que é amar. É meu coração longe, é fora do peito, é isso, é aquilo. A concepção humana que a gente tem de amor é essa, com essas pessoas que ele citou aqui. E que eu lhe diz o seguinte: se alguém ama mais essas pessoas, até a si mesmo, do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que ele está querendo dizer é o seguinte: esse amor, que é o que vocês têm de percepção de maior, o amor que vocês precisam sentir por mim tem que ser maior do que isso. Ele, em momento nenhum, ele está reduzindo o papel da família. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, a minha mãe e os meus irmãos não são tão importantes quanto eu sou, quanto essa família aqui que eu sou, quanto meu Deus é. O que ele está dizendo para a gente é o seguinte: olha, você ama, França, a sua esposa, você ama o seu filho? Você ama seu filho, França? Você ama seu filho? É um amor de verdade? É real? Não se pode comparar o que você tem que amar ele. O parâmetro é esse. Não é, ele não diz que você não deve amar, ele diz que você não deve amar mais. Aí as pessoas dizem, ele estava desfazendo da família. Não, ele estava engrandecendo a família e dizendo assim, por mim tem que ser ainda maior do que isso. Afinal de contas, ele não poderia comparar por algo pequeno. Ele não poderia chegar para você e dizer assim, olha, o amor que você sente pelo seu carro não pode ser o maior que sente por mim. As pessoas dizem isso. Claro que eu amo mais você do que o meu carro. O amor que você sente por esse celular não pode ser maior do que você sente por mim. A pessoa mas claro que eu amo você mais do que esse celular. O amor que você sente pelo seu emprego não pode ser maior por mim. Mas claro. Mas quando você fala assim, o amor que você sente pela sua mãe, pela sua esposa, pelo seu filho, a pessoa faz, caramba, pegou pesado. Meu filho? E aí esse paralelo é tão forte que Deus deu o seu único filho, a Bíblia salienta isso, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E o paralelo que ele faz na Bíblia, que ele vira para um pai e faz assim: dê o seu filho em sacrifício. Ele está o tempo todo testando esse grande amor que a gente tem pela família. Então, em momento nenhum, ele está reduzindo a relação familiar. Ele está, pelo contrário, engrandecendo a relação familiar para você fazer-se entender qual é o amor que você precisa sentir por ele. Ele não pode chegar para você e dizer assim: ô Cláudia, ame mais a mim do que essa cadeira. Você vai dizer assim: ô Deus, está doido? A cadeira. Ele tem que ir lá onde dói em você. Ame mais a mim do que os seus filhos. Porque a gente abre a boca da gente com o maior orgulho do mundo e diz assim: eu faria tudo pelos meus filhos. Eu estava dando exemplo aqui de Neto comentando que o pai dele perdeu a vista, e ele dizendo assim: eu tiraria o meu olho para dar para o meu pai. Aí o que Deus está dizendo para ele é o seguinte: esse amor que você sentia para o seu pai, por mim tem que ser maior, você está entendendo? Porque se a gente perguntar assim: Alcione, você daria a sua vida por Daniel? Alcione tranquilamente ia dizer: claro. Aí ele fala assim: Alcione, e por mim você daria a sua vida? Ele precisa ir naquilo que você consegue entender. Ele precisa ir naquilo que você diz assim: poxa, é mesmo? Ele precisa fazer você pensar. Então, naquele momento que faz, sua mãe chegou aí, essa daí não é nada, isso aqui para mim que é. Aquilo eu tenho certeza que na hora deve ter chocado um monte de gente. Fez, pô, mas como é que, olha o que esse cara está falando da mãe dele. Olha o que esse cara está falando da mãe dele. E ele finaliza, tudo bem que ele depois voltou, mas ele finaliza aquela primeira passagem dele aqui, dizendo assim: ó, discípulo que eu amo, leva minha mãe e cuida dela. E aí eu estudei a respeito disso, e ainda que algumas pessoas discordem, mas existem estudos que comprovam que Jesus teve outros irmãos. Existem passagens que claramente ele fala a respeito dos irmãos dele. E aí a Bíblia questiona: por que não deixar com os outros irmãos? E tem passagem da Bíblia que demonstra que talvez os irmãos dele físico não fossem tão crentes como aqueles que andavam com ele. Então o amor dele pela mãe era tão grande que não bastava ser família, eu precisava de alguém que realmente cuidasse. Eu estava falando a respeito da admiração que eu tenho por algumas pessoas da Bíblia. Eu já falei aqui algumas vezes, vocês com certeza vão lembrar, que um deles é Paulo. Eu sou, no sentido positivo da palavra, um admirador do ser humano Paulo, por tudo que Paulo foi. E um outro que teve bem menos história na Bíblia, um tal de João Batista, né? Pela simplicidade, né, de fazer o simples bem feito. Ele teve um papel e ele fez esse papel com maestria de um jeito, e o papel dele foi só esse. João Batista é pouco citado na Bíblia, só disse que ele fez muito bem feito e pronto, acabou o papel de João Batista ali. Foi muito simples. João Batista era família para Jesus, né? Ele era primo, aparentemente um primo próximo, onde a mãe dele convivia com a mãe de Jesus, mas era mais do que essa relação. Ali a gente percebe que era uma relação não de primo, mas uma relação de pai para filho, uma relação que ia de cima para baixo, não ia horizontalmente, ia verticalmente. Então o que Deus cobra não é desvalorizando a família, pelo contrário, Ele eleva a família para dizer: vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? E aí, quando ele faz essa suposta rejeição à família, e a Bíblia, eu já disse que ela não é para ser lida de uma forma separada, e eu acho que família é algo bem difícil, talvez até para o próprio Jesus, para trabalhar, porque em alguns momentos a gente supervaloriza a família, e aí eu não estou falando isso de uma forma negativa, mas aí eu repito aquilo que eu falei lá atrás,
se Jesus teve a preocupação de citar essas coisas no pouco tempo de ministério que ele teve aqui, eu acho que deve ser observado. E eu acho que o que ele quis dizer com tudo isso está naquela conhecida passagem de Mateus 6,33, que diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Depois vocês voltam lá em Mateus 6 e verificam quais são essas coisas que seriam acrescentadas. Mas isso a gente pode usar de uma forma muito ampla e dizer o seguinte: as preocupações nossas com a nossa família, que são válidas, a gente precisa aplicar isso aqui. A gente gosta muito daquela passagem, a gente, enquanto cristão, tudo posso naquele que me fortalece. E eu acho que a gente devia usar mais essa aqui. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Porque eu acho que muito mais forte do que aquela do posso tudo naquele que me fortalece, da forma como a gente usa, é isso aqui. Porque a gente pode tudo sim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, é nele. E eu sempre que eu cito essa passagem aqui, eu gosto de repetir o contexto de que ela está sendo aplicada. É um momento que ele está dizendo o seguinte: olha, eu já tive fartura, eu já tive carência, eu já tive sobra, eu já tive falta, eu sei que eu posso superar todas as dificuldades, eu posso passar por qualquer momento que seja, naquele que me fortalece. E a gente usa para superpoderes. Se vocês querem usar uma palavra de superpoder, eu já vi, e eu conheço gente que tem tatuado essa palavra: posso tudo naquele que me fortalece. Eu já vi quadro na casa das pessoas escrito: posso tudo naquele que me fortalece. Só que eu não vi nenhuma tatuagem: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu ainda não vi nenhum quadro na casa de um crente com essa passagem. Essa eu não vi. Porque talvez a gente falar isso vai fazer a gente lembrar de momentos que a gente escolhe não ouvir a Jesus e limpar a casa. E aí eu não estou sendo contra limpar a casa não, tá, gente? Eu estou amando essa fase da igreja com tudo gravado, porque se alguém disser que eu falei alguma coisa que eu não falei, está gravado aí. E eu não estou sendo contra limpar a casa. Mas a Bíblia fala que tem momento para tudo. Naquele momento, quem estava ali era Jesus. Não tinha nada, segundo Mateus 6,33, que fosse mais importante. Bonito chapéu, Daniel. Não tinha nada que fosse mais importante naquele momento. Então, assim, não tinha justificativa, nem para ela, nem para ninguém, no setor. Mas a minha casa está bagunçada, mas isso, gente, era Jesus. E eu estou falando isso porque no dia a dia da gente, a gente continua agindo assim. Tudo é justificativa para a gente não sentar para conversar com Jesus. Tudo é justificativa para a gente sentar, ou para a gente não sentar e ouvir Jesus falar com a gente. Uma vez eu estava conversando com uma jovem a respeito de um determinado tema, e a gente instruindo ela que ela fosse buscar a resposta em Deus. Aí eu gostei que ela foi bem sincera. Ela fez: eu não vou nem perguntar porque eu sei o que é que ele vai responder. Então tem horas que a gente prefere não ouvir ele, porque a gente sabe o que ele vai falar a respeito daquilo. Então a gente prefere limpar a casa, porque é melhor. Porque se a gente ouvir, tem horas que a gente não quer perguntar para a gente não ouvir a resposta. Né? Não estou dizendo que foi o caso lá das irmãs. Ela aparentemente, ela realmente estava preocupada com... Porque tem um ditado popular também, e aí eu vou entrar aqui em outra denominação, mas não é falando mal, que diz que santo de casa não faz milagre. Então talvez Jesus estivesse tão na rotina dela, do dia a dia dela, elas eram amigas de Jesus, que talvez, né? Talvez se fosse alguém de fora, e aí qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, porque a gente também tem isso.
Ah, Lília tem 50 anos de BCA Portão, né? Ah, tem que trazer alguém de fora, né? E aí, quando essa pessoa de fora vem, no início ela é novidade também, né? Quando o pastor Arlindo chegou na igreja, ele foi novidade, as pessoas faziam assim, você viu, tem um pastor novo lá, como é a pregação dele? Passado o tempo, né? Aí o pastor Arlindo já era da casa, tem que trazer gente nova aqui, né? É a novidade. Talvez as irmãs, ou a irmã que fez aquela escolha, tenha deixado se levar por isso, né? Ah, Jesus está aí toda hora, né? Talvez se ele fosse pregar em outra cidade, como muitas vezes acontecia, né? Porque a gente já ouviu falar aqui que era interessante trazer gente de fora, né? Talvez trazer um Cláudio Duarte, talvez um Lucinho, porque chama pessoas, né? Mas aí a visão de reino é muito maior. As pessoas virem aqui ouvir A, B ou C e depois continuar com a mesma vida não faz diferença, né? Se elas vierem, forem transformadas a partir dos Cláudio Duarte, do Lucinho, não existe salvação sem transformação, maravilha, a gente traz eles sempre que a gente puder. Mas se vierem para um show de stand-up para se divertir, para o reino de Deus não faz diferença. Então, talvez, né, se fosse alguém, se não fosse Jesus, talvez fosse interessante para aquela irmã que estava limpando a casa. Porque normalmente, assim, eu acredito que o grau de intimidade deles era muito grande. Porque normalmente quando a gente recebe uma visita, a gente se prepara, a gente arruma a casa toda, né? Tem que arrumar e tal, não sei o quê. E o fato dela estar fazendo a limpeza ou fazendo a arrumação enquanto ele está... Algumas pessoas dizem que era o contrário. Mas eu já acho que era pelo grau de intimidade. Porque quem é que recebe uma grande visita em casa e na hora que a visita está lá, está arrumando a casa? Normalmente a pessoa arruma antes, né? Então o grau de intimidade dela permitia até que ela arrumasse enquanto ele estava ali. Então, talvez Jesus estivesse pagando por ser um santo de casa, naquele momento ali. Então, que isso sirva para a gente estar refletindo a respeito do que realmente Jesus via na questão da família, que a gente tire, talvez, essa ideia deturpada que em algum momento a gente tenha feito, de que ele desvalorizou, porque ele estava valorizando isso. Não, ele estava dando uma referência que talvez fosse a referência que mais as pessoas conseguissem entender naquele momento, para justificar algo que ele dizia, não, eu preciso que seja maior, que a gente comece a trocar os temas, né, de mais importância na vida da gente, pelaquilo que foi mais importante para Jesus. Lembre o seguinte, Jesus tinha poucos anos aqui, foram 3 anos que ele passou, né? Foram 3 anos? Presbítero é assim, 3 anos e meio e 7 dias e 3 horas e 12 minutos. A presbítero é assim, ela vem com... Então, enfim, 3 anos, 6 meses. Mas é isso mesmo. Então, assim, ele tinha pouco tempo. Ele tinha que falar daquilo que era importante, daquilo que iria transformar a vida de pessoas. Repito o que eu falei lá atrás, eu não estou falando nem a favor nem contra nenhum dos temas, mas a gente reflita o seguinte, por que isso não foi tema batido por ele? Jorge, você está dizendo que não tem que se preocupar, deixa eu dizer o seguinte, a Bíblia diz claramente lá, tudo aquilo que te afasta de Deus. Está lá, se vocês quiserem procurar, vocês fazem até lá um tópicozinho, aquilo que me afasta de Deus, e vai ticando lá, a Bíblia fala. Talvez ele tenha dito o seguinte, rapaz, eu não vou bater em algo que já está batido. Por que vocês querem falar sobre esse tema? Todo mundo antes de mim já falou. Talvez não é que esses temas não sejam importantes, mas agora eu vim aqui com um propósito. Eu vim aqui morrer naquela cruz para que todo que confie em mim, que acredite em mim, que me siga, tenha vida eterna. O meu propósito aqui é outro, o meu foco aqui é outro. A gente precisa se preocupar com as coisas terrenas, sim, mas eu não vim para isso.
Eu não vim para isso, eu vim com um foco, eu vim com um propósito. E qual é o nosso propósito enquanto igreja, por exemplo? Neto falou aqui, né, da igreja, que igreja a gente está sendo, qual é a igreja que a gente está sendo, qual é o foco da IBCA Portão. E para honra e glória de Deus, a pastora, eu não me lembro se ela já estava internada, mas eu sei que foi pouco antes do falecimento dela. Eu vi um vídeo falando a respeito de comportamentos de igreja, e esse vídeo me deixou muito feliz por fazer parte da IBCA Portão, e muito feliz por ter sido direcionado pelo casal Nala Colares e Jucimar Colares. E ela ainda em vida, eu tive a oportunidade de mandar esse texto para ela e dizer assim: pastora, muito obrigado por você ser a líder que você é, por você ter me ensinado as coisas que você me ensinou, porque eu agradeço muito a senhora pela direção que a senhora nos deu, porque essa é a verdadeira igreja. Essa é a igreja que prega aquilo que Jesus pregou. Essa é a igreja que vai no foco daquilo que Jesus focou. Não estou falando aqui que a gente não deva se preocupar, por exemplo, com política, mas tem momento para tudo, tem hora para tudo. É inadmissível, aí quem está falando é Jorge, não é a Bíblia, agora sou eu. Do meu ponto de vista, é inadmissível a gente, como corpo de Cristo, gastar tanto tempo com temas diversos e gastar tão pouco tempo com temas relacionados ao cristianismo, à vida de Deus, temas que transformam. Eu vejo pessoas gastarem tempos enormes, e aí eu estou falando de modo geral, não estou falando de IBCA Portão, seres humanos, com temas de política. Quando eu digo assim, eu gostaria que essas pessoas tivessem, repito, não estou falando de IBCA Portão, estou falando de ser humano gastando com tema de política, eu estou dando um exemplo, e assim tem diversos temas. Eu gostaria que as pessoas tivessem essa mesma vontade, essa mesma garra para falar de Deus, para falar de Jesus. Eu não vejo tanta disposição para se falar das coisas do Evangelho como eu vejo para se falar de tantos temas. E muitas vezes usando o Evangelho como fundo. Eu digo, gente, Jesus não perdeu tempo falando para isso, ele só tinha 3 anos e meio. Nunca mais vou esquecer. Ele tinha que filtrar o que ele ia falar, e ele não falou sobre isso. Aí a gente julga que a gente vai ter 30 anos para falar, porque a gente acha que a gente nunca vai morrer, que a vida nossa é eterna. Eu vou ficar aqui falando até meus 100 anos, e aí a gente acha que a gente tem que falar de toda a besteira que vem na cabeça da gente, de todo o tema que vem na cabeça da gente. Deus aqui na terra filtrou os temas que ele ia falar. Vamos começar a filtrar do que a gente vai falar, vamos começar a perder menos tempo com coisas desnecessárias. A palavra diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que Deus falou para a gente aqui nessa passagem, o que Jesus focou aqui, vai ficar redundante, mas é isso mesmo. O foco dele foi em foco. Gastar o meu tempo falando do que é realmente importante. Gente, a palavra de hoje é isso. Patrícia Conceição, ela pede oração por ela e pela família dela. Culto da família, né? É Patrícia de Portão? Vamos estar, na hora que a gente encerrar aqui a transmissão, Patrícia, a gente vai estar orando por você, por sua família e por todas as famílias. Esse culto, foi sugerido a mudança do nome desse culto, que sempre se chamou culto da família, para o culto das famílias. Deus sabe por quê. Então a gente vai, quando estiver encerrando aqui a transmissão, orando não apenas por Patrícia, pela família dela, mas por todas as famílias de Portão e todas aquelas famílias que precisam realmente de uma oração nesse momento. Amém? Glória a Deus. Presbítera Lília.
Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar os trabalhos, depois a gente vai orar por Patrícia e a família dela. Estenda suas mãos, por favor. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E a igreja que vai morar no céu vai dizer amém? Louvado seja Deus, que você possa ter um restinho de semana abençoado e que Deus possa concretizar tudo aquilo que Ele prometeu para você e sua família, em nome de Jesus.